eu estava relembrando, né, algumas coisas que Deus foi ministrando. E aí, inicialmente, antes de entrar na palavra, eu queria assim compartilhar um breve testemunho, né, que foi a saída para o retiro, né, que eu tinha convidado, né, eu convidei, né, 3 pessoas para estar comigo, né. Foi a minha irmã, o meu primo e um amigo também. Aí, eu dei graças a Deus que eles toparam ir, né? E até o dia do retiro eles não voltaram atrás. Aí só que eu estava muito preocupado era com a questão logística para trazer eles até aqui a igreja. Cadê porque essa galera que eu chamei, eles não moram pra cá, pra Niterói, não. Eles estão lá do Rio, lá da Baixada. Aí, eu tava preocupado. Falei, caramba, Deus, como é que eu vou trazer esse povo de lá pra cá? Preocupado com a questão principalmente do horário, porque eu não sabia como é que ia ser no dia, na sexta-feira. Porque a princípio eu ia trabalhar normal, e assim, o horário que normalmente eu saio do trabalho, é depois das 4 horas. Aí eu fiquei preocupado com o trajeto. Falei, caramba, 4 e pouco eu tenho que sair, ir pra lá pro Rio e passar na casa de cada um pra trazer pra cá. Falei, cara, não vai passar do horário do ônibus. Eu fiquei preocupado com isso durante a semana, pensando como é que ia ser. Eu sei que eles não têm noção como é que faz pra vir pra cá. E aí, pela misericórdia de Deus, na véspera, na quinta-feira, lá no trabalho, eu tive a notícia de que na sexta-feira não ia ter expediente. Falei, caramba. Eu dei graças a Deus, eu falei, caramba, Deus já está trabalhando para que tudo realmente aconteça, né? Para que Deus trabalhe na vida dessas pessoas que eu estava assim com tanta preocupação. Aí na sexta-feira eu aproveitei para resolver algumas coisas e fui alinhando com eles como é que ia ser para ir para o retiro e tal, fui confirmando, aí foi tudo tranquilo. Aí a gente saiu de lá do Rio, foi umas 5 e pouca da tarde, mas ainda assim eu não consegui evitar o trânsito, né? Aí na Avenida Brasil parou tudo. Aí a gente estava usando o aplicativo lá do Waze. Aí o Waze teve uma hora que ele mandou para sair da Avenida Brasil, para não seguir direto para subir a ponte. Aí era o caminho para ir para a rodoviária Novo Rio, né? Só que eu não estou muito acostumado, né? Aí ali por dentro de São Cristóvão, para depois passar por baixo do viaduto. E ali só que chegava um ponto, né, que ele mandava pegar a esquerda. Só que era tão rápido que quando ele sinalizava eu já tinha passado. Aí eu tive que fazer o retorno de novo. Aí fui observando. Aí acabou que eu errei de novo, não consegui entrar. Aí o pessoal até ficou brincando comigo no carro, foi até engraçado. Ó, se você errar de novo, a gente vai voltar pra casa. Eu falei, cara, já começou a pressão aqui no carro já. Aí eu falei, não, agora não posso errar não. Aí foi. Aí dessa vez eu nem olhei pra ele, já fui direto. Aí foi conseguir subir a ponte. Né, e teve engarrafamento na ponte também, eu preocupado, falei, caramba, será que a gente vai perder o ônibus? Porque eu estava preocupado, que eu queria também que eles estivessem no ônibus, né? Eu poderia muito bem depois inclusive levar eles no carro, mas eu sei que é esse momento que a gente vai e pega o ônibus aqui, é muito bom que ali a gente começa a conhecer pessoas novas, a gente começa a conversar, interagir, e algo muito legal que eu tive essa experiência quando eu fui no retiro anterior, do inverno do ano passado. Eu gostei muito dessa parte do ônibus, eu queria que eles participassem disso. E aí eu preocupado, é ponte ruim de andar. Aí quando eu tava chegando no centro aqui, foi o Davi tinha me ligado. E aí, já tá chegando já? E tal, onde? O ônibus já vai sair. Eu falei, caramba, calma, já tô perto já, Davi. Aí foi, a gente chegou aqui e graças a Deus foi tudo bem. E eu tenho conversado com o pessoal durante a semana e eles gostaram muito e receberam muito de Deus. Algumas pessoas que eram responsáveis por ele vieram para mim agradecer. Minha avó, meu tio, o pai desse meu amigo. Nossa, foi muito bom. Eles me agradeceram. Eu falei, cara, não precisa agradecer não. Para mim já é uma satisfação assim, de poder ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, né? E aí eu tava lembrando dessa experiência até chegar lá, até chegar aqui na igreja, e Deus já começou a ministrar comigo sobre isso, né? Que muitas vezes, né, a gente tem um propósito, né? A gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, tem um objetivo, e a gente segue como se fosse um caminho também. A gente vai seguindo um caminho, só que às vezes no final do caminho a gente começa a dar uma relaxada, não presta tanta atenção nas coisas, e aí a gente começa a se desviar do caminho sem querer, por uma
uma simples distração, né? Mas Deus me falou nessa parte que eu estava tentando acertar o caminho e errei, tive que fazer o retorno umas 2, 3 vezes, né? Aí Deus estava falando comigo isso aí muitas vezes. A gente está no caminho, a gente se distrai e aí a gente perde tempo. A gente perde tempo com essas distrações e a gente tem que ficar retornando e fazendo tudo de novo, né? Refazendo ali a partir de onde a gente errou. E aí isso acaba atrasando a nossa vida. A gente fica atrasado, não consegue chegar. E por mais algum tempo, né? Eu nem sei se o ônibus ia esperar, eu poderia perder o ônibus. Ia perder um momento desse tão bom, né? E muitas vezes isso é na nossa vida. Às vezes Deus dá uma oportunidade pra gente, Deus separa algo pra nossa vida, e a gente não dá a atenção devida. E aí a gente não sabe por que a gente não está desfrutando, né? E eu estava lembrando, quando eu estava meditando sobre isso, Deus também falou comigo uma experiência dessa que aconteceu na Bíblia. Foi sobre o povo de Israel, quando eles estavam escravos ali no Egito. E Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, daquele estado de escravidão. E aí eles começam a sair, né? Aí se deparam com o Mar Vermelho, e Deus faz aquele milagre de abrir o Mar Vermelho, eles atravessam. Faraó não perturbou mais, não tinha mais como ir atrás deles, né? Pronto, acabou. Agora era o quê? Era só chegar na terra da promessa. Nada mais, só caminho chegar lá. Só que quando quase chegando lá, eles começaram a vacilar. Começaram a reclamar que Deus não estava dando o alimento como eles queriam, não estava dando a água do jeito que eles queriam. Começaram a reclamar, começaram a fazer ídolos, começaram a se rebelar contra Deus. E isso fez o quê? Uma coisa que era para ser desfrutada em 40 dias, demorou 40 anos. Muita gente morreu sem poder desfrutar dessa promessa de Deus. Então, a gente tem que ter atenção, não é porque já estou perto de conseguir mesmo e tal, e a gente diminui um pouco às vezes a atenção. Às vezes a gente vê Deus fazendo algumas coisas e fica displicente na hora de a gente tomar posse. Então, Deus começou a falar isso comigo. E eu queria compartilhar algo mais com vocês, mas antes disso eu ia pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não havia umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu frutos, 100 por cada semente. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que olhem e não enxerguem, e ouvindo não entendam. Essa parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Queria que você guardasse isso aí, ó. A semente é a mensagem de Deus. As que estão junto do caminho, esses são aqueles que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras, essas são as que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não têm profundidade. Creem por algum tempo, e quando chega a tentação, o tempo da tentação, elas se desviam. A que cai entre os espinhos, esses são aqueles que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas, os prazeres da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são aqueles que ouviram a palavra, conservam um coração bom e obediente e dão fruto com perseverança. Amém?
É só até aqui. Essa parábola do semeador, para mim, é a minha parábola preferida. Essa parábola, sempre que eu ouço sobre ela, leio sobre ela, Deus sempre traz algo diferente. Deus tem sempre algo diferente para mim. E quando eu estava meditando sobre o retiro, sobre as coisas que aconteceram, Deus me trouxe essa parábola novamente. Deus trouxe no meu coração. Assim, eu não vou falar muito sobre ela agora, vou falar mais sobre ela para frente, mas o sentido básico dessa parábola é que são 4 tipos diferentes de pessoas que elas têm algo em comum. Todas elas recebem a semente, que é a palavra de Deus. Por enquanto a gente vai ficar só com isso. Agora eu peço que você abra sua Bíblia também em Mateus 25. É uma outra parábola também que faz parte dessa palavra. Mateus 25. A partir do versículo 14. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Agora, nessa parábola aqui, o sentido já é diferente. Nessa parábola aqui, Jesus está falando de 3 pessoas e cada um recebe uma quantia de talento. Talento não é dom, não é coisa assim não, nem é aquele doce não, da garota. Esse talento aqui era uma unidade de negócio daquela época. Eu não sei de cabeça, mas era uma quantidade de quilos de ouro, né? Esse cara era muito rico, aí ele foi separando: ó, você vai receber 5, você vai receber 2 e você vai receber 1. Eu vou me ausentar por um tempo e depois, até a minha volta, eu vou pedir conta para cada um do que vocês fizeram. Aí, eu quero esse bar disso, ó, que eles tinham até a volta do Senhor, até a volta desse Senhor para prestar conta. Então, depois disso, eu quero entrar no tema da palavra, né? Que eu vou botar aí. O tema da palavra é o seguinte: o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? Qual tem sido o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? Né? Vou falar um pouco sobre isso aqui. Eu escrevi aqui umas coisas, né? E eu acredito, assim, que a gente pode, todo mundo concordar aqui que teve esses dias lá no retiro, né? Que o Espírito Santo, ele falou muito profundo no nosso coração. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
né, diante de que muitos falaram, que eu conversei com as pessoas, eu vim falando no carro, que a gente foi muito abençoado por Deus nesse dia. Foi algo assim, muito tremendo. E só que agora que passou o retiro, né? Deus estava falando isso comigo, a gente começa um outro estágio da nossa vida. Né? Como a gente leu aqui nessa parábola aqui, a gente tem a responsabilidade de multiplicar isso que Deus deu na nossa mão. Foi isso que ele passou para os servos dele. Não é só mais um evento para você marcar lá na sua agenda. Ah, passou o retiro, pronto. Não. Agora vai começar um outro estágio. É um estágio da questão de responsabilidade. Isso eu até falei para os adolescentes, o único que está aqui é o Matheus, né, Matheus? Não sei se tu lembra que eu falei. O importante vai acontecer, não é só aqui no retiro, não. Aqui é importante. Mas vai começar depois que você chegar em casa. Para você colocar em prática aquilo que Deus deu para você nesses dias. Eu comentei muito isso com os adolescentes, né? Porque assim, irmãos, como diz essa parábola aqui, Deus ele não dá nada na nossa mão sem um propósito. Deus não sai entregando, vou dar porque eu gostei dele, foi com a cara dele, ele é legalzinho, vou dar isso para ele. Não, isso aqui não foi com a minha cara, eu não vou dar não. Não, mas tudo que Deus entrega na nossa mão, isso tem um objetivo. E a gente tem que saber o que a gente precisa fazer com isso. E eu reconheço, irmãos, que esse é o segundo retiro que eu participo aqui, mas eu vi coisas que aconteceram ali que eu não tem nada de comum isso. Foi algo assim incomum que eu vi acontecer, como Deus foi confirmando a palavra dele, foi falando no coração, sabe? Isso, eu não digo que é um privilégio da gente, é um privilégio da nossa vida, da nova vida, né? Mas, assim, a gente tem que tratar também, a gente tem que ter um zelo por aquilo que Deus deu pra gente, né? A gente tem que tratar isso com uma importância ainda maior, né? E eu estava lembrando de uma história, né? Que eu já vi alguns pregadores falar e eu achei muito interessante. Isso é muito falado no ramo dos negócios, empreendedorismo. A Jéssica já deve ter ouvido essa história já. É a história do omelete com bacon. Essa história, ela é legal, né? O que você precisa para fazer um omelete com bacon? Você precisa o quê? De ovo, né? E do bacon. Só que, quem fornece a matéria-prima do ovo, né? É a galinha. A galinha tá lá na granja lá, ela põe o ovo, tal, e vira que segue. Só que agora para você conseguir o bacon, é preciso matar o porco. É isso? O porco tem que dar a vida dele para você ter o bacon e assim você conseguir esses ingredientes para fazer o omelete com bacon. Aí, qual é a conclusão disso que a gente chega, né? Que é muito falado, que a galinha nessa história, ela só está envolvida para fazer o omelete, porque ela deu o ovo dela, segue a vida dela, fica ali lá na granja lá, é normal. Agora o porco não, o porco teve que morrer, ou seja, a galinha, ela nessa história do omelete, ela só ficou envolvida. O porco não, ele se comprometeu com a própria vida dele para dar a matéria-prima pra gente, né? Agora, entrando no nosso contexto aqui que eu estou falando dessa palavra, né? Sobre a questão desse tema aí, a segunda pergunta ali, qual o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? Aí eu pergunto para você, fazendo um paralelo com essa pequena história. Você é só envolvido aqui no APT, na igreja, ou você é alguém que é comprometido? Né? Isso foi algo que Deus me falou, eu falei, caramba. E quando eu falo essa questão de ser envolvido, ser comprometido, eu não digo que é questão de frequência. Igual eu tava brincando com o Rogério essa semana lá, que eles estavam postando um negócio se ia estar disponível durante o mês, o Rogerinho botou lá, que ia estar todos os sábados, né? Às vezes é uma brincadeira ali, né? Não é questão de você estar aqui sempre, né? Porque eu tava pensando sobre isso. Às vezes, tem pessoas que estão dentro da igreja, ela tá lá, todo culto ela tá lá. Mas tem gente que às vezes nem pode estar aqui todo sábado, tá todo domingo na igreja. Mas o coração dela, ele é comprometido com a obra. Ele tá ali, aliançado. Ele tem o coração dele naquele dia. Mas tem pessoas que, por mais que estejam aqui, elas só estão envolvidas. Elas só são observadores e tal. Quando tem alguma coisa, a pessoa não ousa se lançar mais. E isso é uma reflexão que a gente precisa ter, sabe? Porque
a nossa vida, o propósito de Deus, né, a forma que a gente vai andar com Deus, ela depende muito disso. Quando Jesus, ele queria as pessoas que seguissem ele não queria qualquer pessoa não. Por isso que ele falou, gente, se vocês quiserem me seguir, vocês vão passar por perseguição, vai acontecer coisas ruins, vocês às vezes não têm nem onde dormir, né? Mas se vocês quiserem me seguir, vocês têm que se comprometer. Você vê ao redor de Jesus, tinha aquelas pessoas que apareciam de vez em quando. Eu vou até Jesus porque ele pode me dar um milagre. Ele vai dar algo para eu me alimentar. Mas os discípulos não. Os discípulos eram o quê? Eles eram pessoas comprometidas. Podia acontecer o que fosse, eles estavam sempre ali com Jesus, né? Agora falando um pouco sobre o contexto da parábola do semeador. Vou só voltar aqui um pouco no texto aqui, né? Se a gente for lendo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o primeiro tipo de pessoa que recebeu a palavra de Deus foi aqueles que eles estavam na beira do caminho. Eles estavam na beira do caminho, só que tipo de pessoa é essa aqui que Jesus falou? Esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que elas recebem a palavra de Deus, elas ouvem a palavra de Deus, só que elas não têm vigilância, elas não têm zelo em guardar aquilo ali, que quando ela sai da igreja, chega ali na esquina, o diabo já vem, e já rouba. A pessoa esquece tudo que Deus falou. Acontece uma situação, o diabo levanta uma situação, e a pessoa fala o que não tem que falar, tem atitudes que não deve, e pronto, aí a pessoa já perde. Esse é o primeiro tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que ela dá brecha, ela dá ocasião para o diabo roubar aquilo que Deus falou. Aí o segundo tipo de pessoa são aquela semente que Jesus falou, que ela caiu entre as pedras. Esse tipo de pessoa, eu achei interessante, né, que Jesus fala assim, que elas recebem a palavra e recebem com muita alegria. Ela recebe com muita alegria. Só que elas não conseguem ter profundidade. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem hora que Deus faz na nossa vida, a gente vai naquele culto abençoado, a gente realmente fica muito alegre mesmo, só que às vezes a gente fica tão empolgado que a gente não cria uma profundidade. E o diabo, ele observa isso. Aí, o que Jesus fala nessa palavra? Quando chega o tempo da adversidade, quando chega a ocasião da adversidade, essas pessoas elas largam tudo e voltam para a vida adiante, né? Ou seja, as coisas da vida, né, fazem as pessoas abandonar. O que a gente tem que se preocupar? Aquilo que a gente recebe, a gente tem que se afirmar naquilo ali. Não é uma coisa para você ouvir e se empolgar, como Deus falou comigo, isso é bom, a gente fica alegre. Mas a gente tem que se preocupar em criar um solo para essa palavra que é a raiz do nosso exterior. E não permitir que a tempestade, qualquer circunstância adversa, porque as circunstâncias adversas elas vão vir. O problema é que às vezes a gente fica tão encantado com as coisas que acontecem, que Deus falou, que a gente acha que a gente vai ficar protegido de tudo. Nada vai acontecer e tal. Aí o diabo ele percebe, esse cara está muito porra, está muito feliz, mas ele está vigilante. Vou deixar uma circunstância acontecer. Aí acontece, o que a pessoa faz? Por ela não ter uma raiz, por ela não ter a raiz, a pedra, ela impede que essa semente ela vá até a profundidade do solo. E ali ela não consegue criar raízes. E tem o outro tipo de pessoa que ele fala também, que é a semente que caiu entre os espinhos. Eles também, essa semente também ela recebe a palavra de Deus, só que elas conseguem andar com Deus até certo ponto. Que ponto é esse? Até o ponto que ela para olhar as coisas que cercam a vida dela. Né? Aí ele diz aqui no texto, aqui, vou dar uma olhada aqui de novo, no versículo 14. E aqui caiu entre os espinhos, esses são aqueles que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ou seja, no nosso contexto de hoje aqui, muitas vezes são as oportunidades que aparecem, são os prazeres que são oferecidos para a gente todo dia praticamente. A gente vai a um lugar, tem sempre algo tentando nos levar ao pecado. Só que, eu estava prestando atenção, né? Nesse texto, né? A gente muitas vezes quando fala assim, os prazeres da vida, né?
igual a gente está na época aí do carnaval, né? Em tudo que é canto aí, o pessoal tá se entregando à sexualidade ilícita, esse tipo de coisa, né? Só que aí ele falou que quando está escrito aqui os prazeres da vida, não se limita só a essa questão desses prazeres sexuais e coisas assim do tipo drogas. Não. Isso aqui, Deus está falando qualquer coisa que para você seja prazerosa, isso roube o lugar de Deus, né? Aí eu botei até aqui alguns exemplos, né? E isso muitas vezes pode ser, parece que os adolescentes também, pode ser até um videogame. O videogame às vezes rouba a gente de Deus, às vezes a pessoa fica tão fissurada naquilo ali que ela não consegue mais pensar em outra coisa. Pode ser também uma coisa, né? E isso às vezes nos tenta muito, a questão das redes sociais, da internet, né? Que às vezes a gente sem querer fica cego com aquilo ali. A gente vai falando, vai postando e vai vendo outras coisas, a gente vê o tempo vai embora e a gente vai, olha para a nossa vida espiritual e nossa vida espiritual está o quê? Está seca, está fraca, a gente não produz. E é exatamente isso que Jesus falou, que esse tipo de pessoa, o quê? Não dá fruto com perfeição. Aí eu fiquei pensando, cara, que não dá fruto com perfeição. É como se o fruto, você olhasse assim, caramba, até parece que o fruto floresceu, mas esse fruto não dá para comer. Ou seja, aí eu estava pensando, aí como se a gente falasse assim, esse é aquele tipo de gente que faz a obra de Deus de qualquer jeito. Faz a obra de Deus de qualquer jeito. Não se entrega totalmente. Então se você não entrega o seu coração para Deus completamente, isso não é algo fácil, não é algo simples de fazer, mas é o que Deus deseja para a gente, que a gente faça. A gente não vai conseguir dar o fruto com perfeição. A gente vai olhar de fora, legal, o cara está fazendo a obra de Deus, mas sei lá, parece que esse negócio não está muito certo. A gente olha assim, você às vezes não vê Deus no negócio, sabe? Você vê que a pessoa está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo pela força dela. Só que para a gente andar com Deus, dar fruto com perfeição, é esse outro tipo de pessoa que a gente vai falar agora. E é isso aqui caiu em terra boa. Ele diz assim, ó, e aqui caiu em boa terra. Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eles conservam, eles guardam a palavra de Deus com coração honesto e bom, obediente, e dão fruto com perseverança. E é interessante que quando ele fala, quando Jesus fala, ele diz que essas sementes, elas são capazes de multiplicar até 100 vezes aquilo que elas receberam. Eu fiquei olhando e falei, cara, multiplicar 100 vezes, falei, nossa, que coisa grande, né? E voltando agora para a palavra dos talentos também, né? Ele fala sobre essa questão de multiplicação. Naquela parábola lá dos talentos eram 3 servos. 3. Um que tinha recebido 5, o outro 2 e o outro 1. Só que desses 3, só 2 conseguiram multiplicar aqueles que receberam. O outro não fez nada. O outro deu uma de preguiçoso, foi lá, fez um buraquinho lá, enterrou. Só que aí o Senhor volta. Aí quando o Senhor volta, ele chama os 3 e começa a pedir conta. Vamos lá, cada um fala, o que você fez para que eu te dei? Ah, Senhor, eu multipliquei as 5 que o Senhor me deu e consegui mais 5. O outro, consegui, eu tinha 2 e eu consegui mais 2. E eu que tinha uma, não fiz nada, me enterrei. Aí o que o Senhor fala? Ó, tira essa aí, esse cara aí que tinha uma, que enterrou, não fez nada, tira e dá para o outro que multiplicou. Quando ele vê esse texto assim, a primeira vez, numa série que eu fiquei assustado, né? Isso aqui, essa parábola fala muito como Deus, ele age no reino dele, né? Esse Senhor da parábola é Deus, é a figura de Deus. E cara, como é que Deus foi ruim? Deus tirou aquele que tinha uma só, e Deus ainda dá uma chamada nele bonita, né? O cara devia até ficar envergonhado com aquilo que Deus falou para ele, e ele manda tirar dele e dá para outro. Aí Deus falou para mim que isso acontece também no reino de Deus, né? Aí uma comparação aqui breve aqui, como se fossem 2 pessoas aqui. Eu vou usar aqui a Jéssica aqui como exemplo,
e usar vamos supor, a mais novinha que a Ana Luísa, né? Como se fossem duas pessoas assim diante de Deus, né? E aí, Deus entrega para cada uma. Olha, eu estou te dando isso aqui e você multiplica. Aí, Deus pede para multiplicar. Aí passa o tempo, aí a Jéssica não consegue fazer nada. A Jéssica não faz nada, não, vou guardar aqui para mim. E a Luísa que chegou agora, vai lá, trabalha e tal, e faz, e ela consegue multiplicar. Aí Deus fala assim, não, tira o que eu dei para a Jéssica e dá para a Luísa. As pessoas ficam, caramba, eu já estou aqui na igreja há um tempão, e como é que isso acontece comigo? Por que era meu, foi para ela? Porque Deus, Ele olha a nossa vontade de fazer as coisas. Ele vê se a gente trabalha para multiplicar aquilo que Ele nos deu. E assim é a mesma coisa com a gente. Deus, Ele dá algo para a gente. Se você não produzir aquilo que Ele quer de você, o irmão que chegou agora, se ele está trabalhando por aquilo ali, ele vai receber e você vai ficar olhando. Muitas vezes acontece assim, né? Que a gente usa às vezes esse exemplo na igreja. Caramba, como é que o fulano chegou agora na igreja? Eu já estou aqui um tempão e ele já está recebendo vitória, está conquistando emprego e eu não consigo. Por quê? Porque aquilo que você tem recebido, você não tem lutado para multiplicar. E aí eu acho interessante, né, que Deus ele usa até esse exemplo aqui no texto. Ele fala assim, olha só, se você tivesse feito o mínimo, pelo menos você pegasse, deixava lá no banco, que depois de um tempo ia render juros e aí você ia ter mais do que um. Eu já ficaria satisfeito. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que esse exemplo se encaixa assim pra gente hoje, né? Assim, por quê? Porque a atitude desse servo, ela foi tão ruim, ele foi tão preguiçoso que ele nem tentou fazer nada. O cara nem tentou, ele ficou de braços cruzados, esperando só o Senhor voltar, não quis fazer nada daquilo que Deus deu para ele. Aí, como seria hoje? Seria como se fosse assim, se pelo menos aquilo que a gente tem, Deus me deu alguma coisa, eu não vou fazer, pelo menos eu vou dar para alguém que pode fazer. Por quê? Você não está retendo aquilo, você está dando a oportunidade de outra pessoa fazer aquilo, né? Que nesse caso seria, aqui o exemplo do banco, né? Ele está tirando da mão dele e está dando para o banco pode utilizar aquele recurso e gerar juros e aumentar o recurso. Só que ele nem deixou, ele não fez e não deixou ninguém fazer. E às vezes tem gente assim que se comporta assim mesmo na igreja. Deus dá a palavra para ele, está no culto presente, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Ele não compartilha aquilo com ninguém, né? Ele não faz e não deixa ninguém fazer. Se pelo menos ficasse uma, poxa, é igual o exemplo da oferta missionária, né? Poxa, eu não vou lá evangelizar e tal, não posso evangelizar, não quero, mas pelo menos eu vou dar um recurso para alguém que pode. Vou deixar outra pessoa fazer. Se ele fizesse isso, Deus já abençoaria a vida dele. E não teria tido esse julgamento de ter sido negligente. Né? Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado com isso, aquilo que a gente tem feito. Né? E eu disse para você prestar atenção, né, com aquela frase que a gente viu ali na sua parábola, que isso é o quê? É até a volta do Senhor. Né? Que ele saiu e eles tinham esse tempo até a volta do Senhor para multiplicar, para dar um destino para aquilo que foi colocado na mão deles. Né? E é tão interessante, né, quando eu li esse texto, estava escrevendo, Deus falou isso comigo. A mesma coisa acontece hoje. O Senhor está para voltar. Quem é o Senhor? Jesus. E quando Ele voltar, Ele vai pedir conta daquilo que Ele entregou na nossa mão. Isso que você recebeu no retiro é muito legal, né? A gente colocar foto e falar, poxa, que momento inesquecível. Nossa, foi o máximo. Aquilo que Deus fez naquele culto. Conheci novas pessoas. Isso não é errado, não está errado. Mas o que você está gerando a partir disso? O que você vai gerar? A gente tem que ter essa preocupação. Porque o que Deus deu para a gente, Ele não deu para qualquer pessoa. A palavra que Deus deu para a gente, que Deus liberou, é para a gente ser um agente de multiplicação. A gente transmitir isso para outras pessoas. A sua experiência não é para ficar só com você. A sua experiência é para transformar a sua vida e você também transformar outras pessoas. Porque, por que eu estou falando isso?
Porque isso é como se fosse um recado de Deus. Como se Deus estivesse falando, olha, aquilo que eu te dei, eu vou querer algo disso. Porque eu confiei a você, eu não confiei a outra pessoa. Então você precisa fazer algo com aquilo que eu tenho te dado. Imagina, e isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito, eu não lembro agora a referência, não lembro se é Apocalipse, mas chega um momento que Deus vai, no julgamento final, Ele vai colocar pessoa por pessoa e vai perguntar, lembra daquilo que eu te dei? Lembra daquela palavra que eu te dei? Eu te dei a oportunidade de você multiplicar, o que você fez com isso? Você não fez nada? Aí você vai ouvir igual aquele servo ouviu. Ou você vai ouvir servo bom e fiel, ou você vai poder ouvir servo mau, negligente, preguiçoso. E o nosso tempo de mudar é agora. E o outro texto que Deus estava me lembrando foi o texto de Atos 2. Queria que você abrisse esse texto também, Atos 2. A partir do versículo 1 diz assim: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. A hora terceira do dia era mais ou menos 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Habacuque 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões amados, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão,
e nas orações. Amém. É só até aqui esse texto que eu queria ler. Isso aqui para mim é um bom exemplo de como proceder quando Deus dá algo para a gente. Não é que essa ocasião aqui, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido para o céu, e aí Jesus deixou para eles: olha, vocês fiquem no mesmo espírito de oração, continuem orando, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E aí eles perseveraram, e aproximadamente aos 40 dias nessa perseverança de oração, aconteceu isso aqui, o dia de Pentecostes. Esse dia de Pentecostes era um dia de uma festa sagrada que os judeus faziam. E, por coincidência, muitas pessoas participavam dessa festa. Era uma festa muito interessante. E vinham pessoas do mundo todo por conta dessa festa. E estava lá gente do mundo todo. E nesse dia, quando eles estavam orando, Deus resolve batizar com o Espírito Santo. E ali todo mundo fica maravilhado, ninguém entende nada. Como é que ele está falando essa língua, se ele é galileu, ninguém ensinou isso para ele, como é que eu estou ouvindo? E aí Pedro começa a explicar e começa a pregar. E depois eles dizem: o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz agora? E ele diz: se arrependa dos seus pecados. E o povo se arrependeu e ali mesmo foi batizado quase 3.000 pessoas. E aí Deus falou assim: é isso que eu quero que o meu povo faça, que os meus filhos façam. Quando eles foram batizados, receberam esse poder, essa virtude do Espírito Santo, simplesmente eles voltaram para casa e ficaram contando entre eles: poxa, como Deus visitou a gente. Não. Pedro logo se levantou e já começou a pregar. E a transformação já começou ali mesmo. A multiplicação dos que iam diante de Deus, se congregavam, aumentou, acho que era de 120, eram 120 que estavam ali, o quê? Já foram mais 3.000 pessoas. E depois teve outra pregação, se não me engano foi mais 5.000. E foi indo, eles se espalharam, porque esse que é o plano de Deus. Deus, quando Ele dá algo para a gente, quando a gente recebe o Espírito Santo, fogo de Deus, né, como foi nesses dias, Ele quer que você leve esse fogo para outras pessoas. Você é um agente de Deus. Você é um agente dessa transformação. Só que a gente tem que parar para prestar atenção para isso. Que não acabou, foi algo maravilhoso e Deus tocou a minha vida, não. Agora é que começa. E eu acho muito legal aqui na Bíblia, né, que a partir do livro de Atos é que começam as obras dos discípulos, né? É que começam as conversões, transformações, é que Deus manda, e aí começa a igreja, a história da igreja começa assim. E a gente também está imbuído dessa missão. Daquilo que a gente recebeu, outras pessoas também possam receber. Só que aí, isso vai de encontro também àquilo que eu falei da parábola do semeador. Tudo depende de como a semente vai cair no seu coração. Você vai deixar que o diabo roube a palavra do seu coração? Você vai deixar que as adversidades, as tribulações dessa vida, ela roube essa palavra do seu coração? Ou você vai permitir também que talvez as tentações, os prazeres, as coisas pessoais, riquezas, o sufoco não deixe tirar você não deixe você dar fruto com perfeição? São essas três coisas principais que impedem a gente de ser um solo fértil para o reino de Deus. E quando a gente se torna um solo fértil para Deus, a gente consegue multiplicar, como Deus falou, como Jesus falou. Só que é preciso a gente mudar a nossa postura. É preciso haver uma transformação do coração, né? Eu sei que essa é uma palavra dura, é uma palavra difícil. As palavras que Deus costuma falar comigo são palavras assim, palavras de reflexão, de digerir, não é palavra de muita euforia e alegria, mas eu acredito que Deus, antes de transformar a gente por fora, Ele precisa transformar a gente por dentro. A gente precisa ter um coração devoto a Deus. Isso não se limita à idade, como eu falei com os adolescentes. Vocês estão 14, 15, 16 anos, mas por vocês terem recebido a palavra, vocês serem entendido o que Deus está fazendo, vocês também são responsáveis. Vocês são responsáveis. E eu acho muito bom assim a gente ouvir de Deus, igual Jesus ouviu quando foi batizado ali no Rio Jordão, né? E Deus disse lá no céu: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer.
Imagina a gente ouvir isso de Deus. Nossa, eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer na sua vida. A pessoa fala para você, cara, eu tenho prazer naquilo que você faz. Eu tenho prazer, Maurício, na sua vida. Então, é muito bom ouvir isso, é muito gratificante. Só que existe todo um caminho, né? Existe uma trajetória de renúncia. A gente precisa renunciar às pequenas coisas que às vezes estão alojadas no nosso interior, sabe? E eu acredito que até essa palavra, né? No meu coração eu queria que muita gente tivesse aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra eu achei muito profunda, me tocou muito, né? Mas eu agradeço a Deus por você estar aqui nessa noite, né? Porque independente de você poder viajar ou não, você poderia estar em casa, nesse climazinho sempre frio, ficar ali no sofá, na coberta, vendo Netflix e tal, qualquer coisa. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você resolveu estar aqui. E Deus está te dando essa palavra porque Ele espera algo melhor da gente. Porque você pode dar algo a mais para Deus. Você pode dar mais frutos para Deus. E isso começa com a gente olhando para o nosso exterior realmente. Tem coisas que precisam ser transformadas. Tem áreas da minha vida que eu estou um pouquinho longe de ser esse terreno fértil. Eu estou um pouquinho longe de ser essa pessoa que multiplica aquilo que Deus dá. Mas Deus não está preocupado com o que você está nessa noite. O que você está, Deus está preocupado naquilo que você quer se tornar. Se você tem no seu coração essa ansiedade, Deus, me faz ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser desprezado, porque eu não quero. Isso me assusta, assim, por imaginar chegar um dia lá no céu e Deus começou a falar, caraca, eu te dei essa oportunidade, eu fiz isso e você não trabalhou. Cara, meu Deus, não pode. A gente tem que ter esse temor que por um dia a gente vai chegar diante de Deus na eternidade. E não é só pela eternidade, mas também pelo dia de hoje. Porque Deus tem planos para a gente no dia de hoje. Deus tem coisas que Ele quer que a gente faça no dia de hoje. Mas a gente tem que estar atento àquilo que Deus está falando. Atento àquilo que Deus quer. Eu falei com os adolescentes também aqui foi no domingo, né? Ali depois do culto. Passei um desafio para eles, bem caramba. Eu sabia que estava pegando pesado com eles, eu falei com eles, falei assim, ó, vocês têm que fazer essa semana, pelo menos tirar uma vez por dia, para ler uma passagem da Bíblia, um capítulo, tira também um tempo para orar. Aí eu falei para eles também, ó, façam também algo que vocês também às vezes não costumam fazer dentro de casa, para ajudar os pais de vocês. Ajudar o pessoal da sua casa. Esse desafio para eles. Não sei se foi muito pesado, mas é porque Deus, Ele tem esse zelo, né? Deus tem esse zelo que a gente permaneça firme naquilo que Ele colocou no nosso coração. Ele não quer que a gente receba a palavra com uma euforia de um dia e outro dia já esqueceu aquilo que Ele falou, não. Ele quer que a gente dê fruto com perseverança, sabe? Então, eu queria que você meditasse sobre isso essa noite, né? Talvez você tenha se distraído com algumas coisas ao longo do tempo, né? Colocou outras prioridades na sua vida e Deus não estava muito nessa lista aí não. Mas eu acho que é uma hora de a gente mudar o nosso pensamento. Separar um tempo do nosso dia a dia, porque há algo que Deus espera, né? Se Deus faz tanta coisa pra gente, que a gente não pode atribuir isso pra Ele, né? E eu comentei isso também com eles, né? Que antigamente, se você parar para prestar atenção no Antigo Testamento, né? Deus ele não falava como Ele fala hoje, né? A gente ora e Deus responde. Naquela época, era só algumas pessoas que eram privilegiadas por isso. Era o sumo sacerdote que tinha acesso a Deus. Para você falar com Deus, você tinha que ir lá no templo em Jerusalém. Era cheio de dificuldade. Aí Jesus fez a obra dele e facilitou tudo para a gente. Você está andando na rua, você pode falar com Deus. Você está dentro do ônibus, você pode falar com Deus. Você está na sua casa, no seu quarto, no banheiro, você pode falar com Deus. Mas parece que quanto mais facilidade dá para a gente, menos a gente valoriza, né? Mas eu acho que Deus está trazendo essa palavra para a gente meditar algumas coisas, para a gente acertar na comunhão com Ele, né? Não para que outras pessoas possam ver, poxa, você viu como eu mudei, ficar falando para os outros, não. Mas é algo a seu com Deus, o seu particular com Deus, né? Queria pedir que nesse momento você fechasse seus olhos, né?
E eu tinha algo em mente, né? Eu queria que você viesse aqui à frente. Se você reconhece isso na sua vida, Deus, eu acho que eu preciso melhorar. Eu acho que eu preciso dar mais valor àquilo que o Senhor tem me dado. Aquilo que o Senhor tem me dado é precioso. Se você reconhece isso, eu peço que você venha aqui à frente, dê um passo de coragem essa noite. Deixe o medo para trás, deixe a covardia para trás. Não se limite. Não se limite a quem está do seu lado. Não deixe que a timidez nada roube você nesse momento. Ou se você que já se sente compromissado com Deus, mas você acha que tem que dar mais, eu também convido você a esse momento aqui à frente, para você se entregar completamente ao Senhor. Deus está nesse lugar, irmãos. Deus, Ele espera algo diferente da nossa vida. Começa a falar com Ele. Não se preocupe com o que eu estou falando aqui, ou com o som dos instrumentos, mas esse é o seu momento com Deus. E Deus espera de nós, primeiramente, uma atitude de coragem. E esse passo que você está dando aqui à frente já é o seu primeiro passo. Já é o seu primeiro passo dizendo para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa que o Senhor se alegre na minha vida. E o Senhor tem orgulho lá no céu de olhar e ver, caramba, como essa pessoa tem se entregado a mim verdadeiramente. Porque, irmãos, essas pessoas que estão lá fora no carnaval, elas estão se perdendo. E elas estão dando o melhor do que elas têm. Pode fazer, pode chover, cai o temporal, as pessoas, elas não deixam de estar lá. Elas têm uma força quando a gente não consegue nem entender. Eu peço nesse momento que você também tenha uma atitude de coragem diante de Deus. Se arrependa daquilo que você tem feito, fale para Deus: Deus, eu quero me comprometer com o Senhor até a morte. Eu quero dar minha vida integralmente ao Senhor. Eu não quero nenhuma barreira no meu relacionamento contigo. Eu quero que o Senhor use minha vida para transformar a vida de pessoas.